Bem-vindo ao Historiar de hoje. Vou contar uma história para você muito bacana, eu gosto demais. É a história da galinha vermelha. Havia um fazendeiro numa terra bem distante daqui. Era um lugar quente, muito quente. Era tão quente que o fazendeiro vivia pedindo a Deus que mandasse chuva. A sua terra estava seca. E ele tinha tantos animais naquela fazenda. Você sabe dizer quais são os animais que moram na fazenda? Cavalo, boi, ovelha, pato, muito bem! Mas tinha um animalzinho que o fazendeiro gostava demais. Ele tinha grande admiração. Era a galinha vermelha. A galinha vermelha era admirada pelo fazendeiro porque ele dizia que ela era uma excelente mãe. Ela cuidava tão bem dos seus pintinhos. Ela alimentava, levava eles para ciscar. Quando eles iam ciscar com ela, eles repetiam cada gesto que a mamãe galinha fazia. E o fazendeiro olhava e falava: mas que mãe amorosa que cuida dos seus filhotes. E quando ela sentia algum perigo, percebia alguma coisa em volta, ela levantava suas asas e colocava os pintinhos embaixo e cuidava deles até o perigo passar. Quando chovia também, ela abria as asas feito um guarda-chuva e colocava os seus filhotes lá embaixo e cuidava deles. Nossa, como o fazendeiro gostava daquela galinha. Ele estava sempre observando ela e os seus filhotes. Mas um dia aconteceu uma coisa muito triste. Lembra que eu falei que era muito quente o lugar? Estava tão quente, que as folhas secas começaram a incendiar. Você sabia que o sol faz isso com as folhas? Às vezes a gente vê notícias sobre queimadas, né? As queimadas muitas vezes, na verdade, começam por conta de folhas secas. Então começou a queimar e pegar fogo. Imagina aquele lugar lindo, cheio de animais. E começou a correria e todo mundo correndo. E sabe que até balde, né? Pegaram um balde, começaram a jogar água. Foram lá no lago, pegaram água, jogaram. Mas não adiantou. Sabe por quê? O lugar era muito grande. Começou a queimar as árvores. Árvores que eram sequinhas também por causa do calor. Não tinha muita água, né? Então começou a queimar e os animais começaram a correr, cada um para um lado. E a galinha vermelha? A galinha vermelha começou então a procurar os seus pintinhos para protegê-los. E ela começou a correr e a chamar os pintinhos, mas um dos pintinhos, como se fosse desobediente, correu para outro lado. Ele foi para o lado errado. E a galinha então colocou dois pintinhos embaixo das suas asas e ficou lá quietinha para que não acontecesse nada com eles. E o outro pintinho que fugiu acabou morrendo queimado, porque ele não teve onde se proteger. A mamãe galinha, ela estava num lugar onde estava tão quente, que o calor do fogo começou a queimar as suas penas. E aí, galinha vermelha morreu queimada. Eu sei. Triste, né? Eu também fiquei triste de saber que a galinha morreu. Mas e o fazendeiro? Você se perguntou? O que aconteceu com o fazendeiro? O fazendeiro se salvou. Não aconteceu nada com ele. Ele e a sua família ficaram bem. Isso é bom. E no dia seguinte, ele saiu para olhar o estrago que o incêndio tinha feito na sua fazenda. Quando ele começou a andar e viu a cerca queimada, viu o celeiro queimado, plantas também que estavam queimadas, ele olhou tudo aquilo e começou a pensar, mas eu estou vivo, minha família está bem, Deus guardou a minha vida e guardou a vida da minha família. E ele começou a olhar o lado bom da
aquilo tudo e começou então a agradecer. Ele até olhou para cima assim como se ele estivesse olhando o céu e vendo Deus, falando: Senhor, obrigada, muito obrigada, porque o Senhor cuidou de nós. Olha só, ele tinha um coração grato, mesmo na dificuldade, naquele lugar que parecia assim triste, né? Porque estava tudo queimado, mas mesmo assim ele agradeceu a Deus o que Deus permitiu que ele ainda tivesse, que era a sua vida. Mas ele começou a andar ali e de repente ele viu alguma coisa que parecia uma pedra e bateu o pé assim, tinha alguma coisa ali estranha naquela pedra. De repente ele escutou um barulhinho e ele virou aquela pedra. Os dois pintinhos estavam embaixo da galinha. A galinha tinha morrido para salvar seus filhotes, mas os filhotes saíram correndo. E aí o fazendeiro agradeceu tanto a vida e ele lembrou de alguma coisa. Sabe o que ele lembrou? O fazendeiro começou a lembrar que o Senhor Jesus é que nem a galinha. O Senhor Jesus também nos acolhe com os seus braços, como a galinha faz com as asas, ela cuida dos seus pintinhos. O Senhor Jesus faz conosco, com os seus filhos. Ele nos abraça porque Ele quer que a gente fique perto, Ele quer cuidar de nós, Ele quer que a gente tenha bons pensamentos, que a gente ouça palavras boas, que da nossa boca saiam coisas boas também. Ele quer que a gente ande por bons lugares e ande com boas pessoas, porque Ele nos ama. O Senhor Jesus nos ama, Ele quer o nosso bem. Você sabe quem é Jesus? Esse Jesus que eu estou falando? Vou contar para você quem é Jesus. Olha, Jesus é a luz do mundo. E o Senhor Jesus também é a água da vida. O Senhor Jesus é o pão da vida. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é a porta. O Senhor Jesus é também a ressurreição e a vida. E por fim, o Senhor Jesus é o único caminho que nos leva ao céu. Olha que Jesus maravilhoso! Quanta coisa Ele é para nós! Ele é tudo isso! É só você acreditar e Ele vai estar sempre do seu lado cuidando de você. Olha que história maravilhosa! Parecia triste, mas é uma história alegre, porque ela fala de vida e de vida eterna, como o Senhor Jesus. Olha, espero que você tenha gostado dessa história. Eu contei com muito carinho, porque eu amo o Senhor Jesus demais. Tchau! Um beijo, até a próxima!